Boa noite. A partir de agora, no Mar da Madeira, existe mais um ponto de atração turística. Esse é um dos objetivos do afundamento da corveta Afonso Cerqueira e de mais 2 navios que vão ser afundados nos próximos tempos. Com estes recifes artificiais, as entidades regionais acreditam que haverá recuperação de recursos piscícolas e, por via disso, áreas de grande potencial para o mergulho turístico. As áreas marinhas, as reservas naturais, a gestão dos recursos marinhos, é de tudo isto que vamos falar neste especial Informação. São nossos convidados, a bióloga Cláudia Ribeiro, a vice-presidente da Ordem dos Biólogos aqui na Madeira, Paulo Oliveira, também é biólogo e gestor do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Pedro Vasconcelos, mergulhador, ele que é um mergulhador que se dedica mais à área turística e também da fotografia, João Sousa, mergulhador também, mais na vertente de pesca, também vai ser um dos nossos convidados para este painel desta noite. Vamos começar pelo Paulo Oliveira e pergunto, começando pelo afundamento de ontem e, digamos, 24 horas depois, com certeza que já teve a oportunidade de verificar como é que as coisas se processaram e pergunto se já tem nesta altura, enfim, indicações precisas de como é que a corveta ficou no fundo, ali no Cabo Girão. Sim, boa noite. Muito obrigado por esta oportunidade. Relativamente ao afundamento que foi feito ontem, os trabalhos de preparação do interior da corveta continuam em curso. Relativamente àquilo que foi a operação de ontem, o afundamento em si, correu bem. Portanto, a corveta caiu perfeitamente vertical, caiu onde estava planeado cair, no lugar que foi estudado ao longo de mais de um ano, exatamente porque reunia as condições para receber este recife artificial. Os trabalhos decorrerão, pelo menos de preparação do navio para o mergulho, durante pelo menos mais um dia, talvez mais, portanto é imprevisível, porque nesta altura ainda continuam essas operações. Sim. E hoje temos aqui oportunidades, enfim, imagens que foram seguidas precisamente pelo Paulo Oliveira, pelo Instituto de Conservação da Natureza, que vamos ter também a oportunidade de ir observando neste especial de informação, que são, digamos assim, as primeiras imagens, estamos a vê-las agora, são as primeiras imagens depois do afundamento, praticamente, não é? Imagens realizadas já hoje. Isto são imagens das equipas que estão a fazer o reconhecimento de todos os compartimentos do navio para assegurar que não há risco para os mergulhadores. Portanto, são imagens do Alberto Braz, que foi o coordenador da parte de obra deste projeto, e pode-se ver aqui nas imagens uma das preocupações que nós temos é deixar o navio de forma a que seja identificado muitos daquilo que são os compartimentos. Portanto, neste caso, está a messe dos é impressionante que, portanto, ficou lá, enfim, as coisas quase como estavam na vida, digamos, à superfície, não é? Sim, com cadeiras, mesas, enfim. Exatamente, isso o Pedro com certeza que poderá explicar melhor o interesse para quem visita a corveta destes termos de deixarmos estes equipamentos, por assim dizer. O trabalho agora, neste momento, é exatamente ver algumas cadeiras que se partiram, a máquina de fazer pão partiu, por exemplo, já não se vai poder fazer pão, houve uns beliches que caíram, portanto, o trabalho é compartimento a compartimento, ver como é que está, ver se está tudo bem seguro, para garantir a segurança do mergulho. Mas haverá depois uma espécie de catálogo da forma como as coisas estão lá em baixo, para quem depois visitar aquele espaço ou não? Não, o que existe, as áreas são suficientemente, explicam-se assim mesmo, sim, devido ao tipo de coisa que foi escolhido para estar lá. Desde o lava-mãos, olha aqui até acho que aos beliches que vimos há pouco, a máquina de fazer pão que estava na cozinha, que já não está, quer dizer, está, mas vai ter que ser retirada. Portanto, esse material é retirado, portanto, o que constitui perigo para o mergulho será retirado ou será voltado a ser preso. Portanto, neste momento, a grande preocupação é garantir a segurança das pessoas que ali vão entrar. E quando é que as pessoas, enfim, as pessoas, os mergulhadores, não é, os amantes do mergulho, poderão visitar esta corveta? Como dizia aquele jogador de futebol prognóstico, que já só no fim. Eu acredito de qualquer forma, ontem a perspectiva, nomeadamente até da secretária, era que 2, 3 dias... 2, 3 dias. Eu acredito, é assim, sendo otimista, eu diria que talvez depois da manhã já existam essas condições, pelo menos para declararmos, para definirmos claramente o dia. 2, 3 dias, não mais do que isso. E quem pode mergulhar? Quem pode mergulhar ali pode mergulhar toda a gente. Portanto, é um espaço aberto, não haverá restrições. Não haverá restrições. Imagino que o Pedro tenha alguma curiosidade para explorar, Pedro Vasconcelos, para explorar este recife, no fundo, que está a ser criado agora. Sim, boa noite, antes de mais.
Claro, temos curiosidade de lá ir. É um navio novo, é muito parecido com o do Porto Santo, mas tem características diferentes e já temos várias pessoas, e eu próprio, a querer ir lá visitar e observar como é que estão. Portanto, logo que seja permitido, enfim, as visitas por parte dos mergulhadores, o Pedro estará na linha da frente, não é? Sim, estarei. Não por querer estar na linha da frente, mas pronto, porque realmente... Isto é de facto uma mais-valia para a região, nas várias perspectivas que se falam, a questão da atração turística também, eventualmente a tal forma de potenciar outros recursos, os recursos que existem ali do ponto de vista marinho. No nosso caso, obviamente do mergulho recreativo e do turista, é uma mais-valia, vemos isso pelo Porto Santo. Aliás, nós temos muitas pessoas que chegam cá, mergulham cá e fazem sempre um dia que vão ao Porto Santo ver. E obviamente que agora irão aqui, porque temos aqui uma corveta, e mesmo em termos de imagem, que tenho muitos mergulhadores que vêm connosco por causa da imagem, não é? Devido à minha ligação à mesma, também se tira imagens interessantes debaixo d'água, e é uma das coisas que até o Paulo estava a dizer, de ficar lá embaixo de determinadas coisas, não é? Como a máquina, os motores, as cadeiras, as pessoas realmente poderem tirar fotografias, imagens. Sim, e saberem o que se passava ali. É bastante atrativa, portanto, para quem lá vai, não é? Isso acho que é um excelente trabalho que foi feito pelo Alberto Braz e pela equipa dele, de realmente deixar e de colocar lá algumas coisas de propósito, porque senão era um espaço vazio. E é sempre preferível ter alguma coisa para a gente identificar o que é que se fazia neste compartimento, não é? Os motores são aqui, a sala das máquinas é ali, o ponto de comando, pronto, e o que é que se passava no navio. Isso é muito interessante. E a Cláudia Ribeiro, como é que, digamos, a comunidade científica olha para esta criação destes recifes artificiais, neste caso com estes navios da Marinha? A criação dos recifes artificiais, como qualquer outro projeto, deve ser feita ou proposta já com um objetivo bem definido. E nestes casos, sendo para potenciar o mergulho recreativo ou sendo para potenciar o aumento de substrato duro nos fundos do Mar da Madeira, no caso do Porto Santo, que tem muito mais sedimento móvel, ou seja, sedimentos arenosos, claro, menos rocha, que é, sobretudo, o que tem mais interesse do ponto de vista de quem faz mergulho e que atrai um determinado tipo de vida que os fundos de areia não têm. Mas isto aqui está mais no fundo de rocha, não é? Não, está no fundo de areia, tal como no Porto Santo. Quer o navio que for afundado no Porto Santo, quer este navio, foram afundados... Em zonas de areia? Em zonas de areia, que estão minimamente estabilizadas, a cerca de 30 metros de profundidade, e porque os 30 metros de profundidade também para dar uma profundidade de mergulho segura, para que faça que seja um mergulho acessível a um grande número de mergulhadores recreativos. Portanto, o critério nunca seria colocar um navio sobre um fundo rochoso. Portanto, isto naturalmente obedeceu a, enfim, alguns estudos que tiveram que ser feitos relativamente à localização. O planeamento ou a implementação de qualquer recife artificial deve ser, previamente, deve ser feita uma caracterização do local onde se pretende fazer a implementação, com recolha de características físico-químicas desse local, oceanográficas, como há aspectos muito importantes, como eu saber que tipo de padrão de correntes se faz sentido naquele local, a visibilidade, os nutrientes, e depois também, paralelamente, e isto é muito importante, saber as comunidades biológicas que existem no local onde vai ser feito o afundamento. Porque imagine que naquele sítio que tinha sido decidido fazer o afundamento, antes de ser prospectado, não se sabia que tinha uma comunidade de organismos altamente sensível. E depois, ao se fazer a prospecção, identificava-se, obviamente, que não iríamos apoiar que o fundamento fosse feito naquele local. Ali, imagino que a Cláudia tem conhecimento desses estudos que existiram ali, que foram feitos para ali. Que tipo de, enfim, de comunidade de peixe, no fundo é disso que estamos a falar? Não só peixes. De fauna, exatamente. É assim, para a parte do mergulho, normalmente
os mergulhadores recreativos são mais atraídos pelo que é mais visível, pelos peixes. Mas, neste caso, o fundo, um substrato móvel, caracterizado por uma grande abundância de enguias de jardim, que é uma espécie de peixe, é um género da família dos congros, mas que vivem enterrados na areia e que durante o dia, como são filtradores, sobem para a superfície e ficam tipo flores, ao sabor da corrente. Existiam muitos ali naquela zona? Existiam, como existe. E vão continuar a existir? Ou foram afetados por isso? É claro que a área em que o navio ocupa, sobre o fundo, o que lá existia deixou de existir. Tem esse impacto, isso é inevitável. Não há volta a dar. Portanto, houve consequências. 85 metros de comprimento o que a corveta tem, portanto, esses 85 metros de comprimento, não só as enguias, como também a infauna, ou seja, a fauna que vive dentro do sedimento. E essa aí não foi caracterizada. Mas, sendo um habitat comum, e que se estende mesmo dentro do Parque Marinho do Cabo Girão, que está representado de uma forma significativa, ter retirado aqueles 85 metros de comprimento por não sei quantos aquela área sim, que uma área ainda razoável. Não é assim tão significativo. Mas em termos da infauna, porque são trabalhos que exigem equipas, sobretudo a nível da taxonomia, mais detalhados, essa caracterização não foi feita. Digamos que a preocupação ali foi escolher um sítio onde o mal fosse menor. Exatamente. Não sei, no caso do João Sousa, que é um pescador, enfim, habitual a lidar com os recursos que vão existindo, como é que o senhor olha para esta possibilidade que se abre aqui na região, ali com a criação deste recife artificial? Porque também um dos propósitos digamos assim, do afundamento destes navios é precisamente a ideia de que pode haver um aumento, digamos assim, no fundo de peixes, enfim, permitem uma linguagem mais simples ali naquela zona. Boa noite a todos. Aquilo ali naquela zona foi uma zona que a gente não se lembra muito bem, mas existei muitos anos as areieiras, os navios de areia, a dragar areia. Naquela zona? Fui anos e anos ali a mexer naquele fundo. Aqueles fundos são todos condenados, como diz, condenados à morte. Parece que não existia assim tanta... Havia muita vida, não é? Escolheram um lugar ali, se calhar por questões políticas, não sei como é que funciona isto, mas para mim, no meu ver, é o lugar mais errado que podiam meter a corveta. Sim, mas porquê? Em primeiro lugar, está perto de um emissário de Câmara de Lobos, que é um emissário que está a 30 metros de profundidade com 700 metros por mar dentro. Não sei se fica assim, fica naquela perto, zona. mas mesmo não fica perto, as correntes puxam para lá e para cá. E isto é só para o primeiro erro. Sim, mas aqui na nossa costa, quase que em volta de toda a ilha... Sim, mas quando se deita-se meio milhão de euros para o fundo, tem-se que saber onde é que se deita. Não há lei. Pois tem uma coisa, tem um mar do oeste. Mas há a perspectiva do Governo, mais 2 afundamentos, um na zona do Caniço, enfim, depois já podemos falar disso, e outro também na zona do Cancel. Nesta costa aqui, acha que... Deixa-me concluir. Sim, no Cabo Girão, naquela zona ali não era... Até lugares no Cabo Girão que era melhor que aqueles para desta corveta no fundo. Só que aquele foi o lugar escolhido, que deu jeito a muito, se calhar vai dar jeito a muita gente. Eu não sei quem, mas... João Sousa conhece bem aquele fundo? Eu conheço os fundos da Madeira todos. A minha vida foi andar nos fundos. Eu conheço isto tudo de ponta a ponta. E aquele foi um fundo que foi durante muitos anos massacrado, porque tinha de tirar areia para fazer as obras. E estava a dizer, não foi há muito tempo que passou uma tempestade aqui na nossa costa sul, que rebatou com o quase de Câmara de Lobos, galgou o olhão de Câmara de Lobos. O olhão de Câmara de Lobos tem à volta de 20, 30 metros de alto, ou 15, 20, não sei quantos metros está, mas tem um tempo à entrada do Porto. Embrulhou a Praia Formosa toda ao contrário, rebentou a cadoca dos Cavacas, e rebentou a Câmara Genial, que é a frente de mar da Ponta do Sol. Esse mar ainda vai voltar. As pessoas pensam que esse mar não vai voltar. Mas acha que pode ter consequências lá no fundo? Vai ter, de certeza. No verão vai ter coisas bonitas, mas no inverno vai ser destruídas por a levadia. Porque as pessoas têm que pensar no hoje e o amanhã. Se pensar só no hoje, não há nada para ninguém. Vai criar umas coisinhas de chocolate branco, só que vai criar umas coisinhas ali dentro e tal, as pessoas vão ficar contentes. Mas vai chegar um inverno, quando o mar grosso que bater ali, vai enrolar dentro da corveta e vai destruir tudo. Acha que aquilo não vai aguentar muito tempo? E estou a falar do ICSEI. Uns anos atrás, meteram umas máquinas de lavar, aqueles cubos conhecidos por máquinas de lavar, entre o polo do mar e o jardim do mar, e chamaram-me para ir olhar. Uns engenheiros, uns senhores percebidos na matéria e tal,
João, venha aqui dar umas ideias. Eu cheguei lá e disse, mas o que é que vocês estão metendo aqui? Isto aqui não dá resultado. Olharam para mim, você não é precisar de nada disso. Aquilo passou-se o verão, até o fim do verão, o ano 2001 ou 2000, se não estou em erro. Passou-se o verão. Veio o mês de janeiro, fim de janeiro, o mar destruiu aquilo todo. Mas quando eu fui lá, sabe que o engenheiro respondeu para mim, e mais algumas pessoas estavam lá que percebi. Isto aqui vai criar peixe, Recife, até nem nas Caraíbas vai-se encontrar corais como aqui. E eu disse, se calhar você vai ter razão. Passado uns tempos, dei-me uma palmada nas costas e disse, você tinha razão, o mar destruído. Mas o João Sousa... foi 700 milhas que deitaram no fundo lá. Mas o João Sousa não acredita que, de facto, isto possa aumentar... Eu não acredito de verão. Eu acredito que aquilo cria uns peixinhos ali, que é para fazer umas... Pode ser bom para pescadores ali na zona? O peixe ali nunca é abundante. O peixe na areia, onde é que está a areia? Às vezes não é muito abundante. Ainda ontem vi a senhora secretária a falar e ela falou, mas a senhora secretária às vezes também não percebe muita coisa de mar e falou que queria abundar peixe, mas o peixe ali não é muito. E aquilo, com o mar a mexer ali, vai partir aquilo todo ali dentro. Mas eu nem gosto de ser má língua, mas aquilo vai-se esperar para ver. Vou perguntar aqui ao Paulo Oliveira se, relativamente, enfim, a este pouco otimismo... Temos quanto tempo até o fim do programa? Sim. Só para responder ao João, eu vou terminar o tempo todo. Bom, é assim, relativamente ao processo de escolha. O processo de escolha foi um processo de escolha partilhado, foi um processo de escolha fundado em diferentes vertentes. Eu, primeiro, quando houve a ideia de fundar ali o navio, o primeiro passo que foi dado, e foi dado por mim, foi falar com um conhecedor daqueles fundos, um mergulhador bastante conhecedor daqueles fundos, e ele disse que onde achava que deveria de ser, que era ali. Naquela zona. Nós, esquecendo completamente essa opinião, fizemos o varrimento, até com a ajuda do varrimento de fundo do Instituto Hidrográfico, selecionamos 3 ou 4 sítios onde era o mesmo potencial para afundar o navio. Reunia as condições de serem um fundo de areia, de ter um mínimo de plataforma onde o navio pudesse assentar sem risco. Alguma estabilidade, não é? Tivesse alguma estabilidade, portanto, foi tudo feito. As hipóteses foram reduzindo. A história do emissário que o João fala foi considerada. As pessoas responsáveis por essas estruturas foram também ouvidas. Falamos, conversamos, pensamos e foi um processo, de facto, que partilhado nesse sentido. A comunidade científica foi chamada a participar. Ajudaram-nos imenso, pro bono, alguns, muitos. Cláudio, que está ali, é um exemplo de quem andou lá a mergulhar pro bono para nos ajudar. Portanto, dentro daquilo que foi possível fazer, os mergulhadores também tiveram lá, também colaboraram. Portanto, foi o processo mais partilhado que podia ser. Relativamente, se o navio está muito exposto ou se está pouco exposto, o navio está o mais preparado possível para aguentar as não inegáveis, portanto, não se pode negar o que o João está a dizer, é uma realidade. Ali o mar ali é forte, preparamos o navio para isso. Portanto, tem muitas toneladas de cimento dentro de betão, neste caso dentro do navio. Em termos de lastragem, o navio tem 30% a 35% mais que o do Porto Santo. Os ferros que foram colocados estão colocados, eu diria, com muito mais cuidado que o do Porto Santo. São bastante mais pesados e estão colocados exatamente de forma a tentar minimizar os efeitos do mar ali, que nós não negamos. Eu imagino que o Pedro também conhece aquela zona, relativamente. Qual é também a sua opinião sobre a localização? É um bom sítio? Não acho que seja o melhor sítio. Também não acho? Não. Aliás, todos que mergulhamos... então, mergulhamos o Instituto de Florestas escolheu... mergulhamos digamos, da zona do Funchal para a Ponta de São Lourenço. Se pensarmos em todos os centros de mergulho, mas é 95%... O Pedro está a dizer que não é o melhor sítio em termos da localização geral, não a localização específica. Sim, geral, certo. Não específica, mais à esquerda, mais à direita. Mas a perspectiva do Governo é dentro de um ano, pelo menos foi isso que foi dito ontem, mais um na zona do Canice e outro na zona do Cancel. Sim, mas é isso que eu estava a dizer. Quando eu digo que aquela não é a melhor zona, é que realmente, mesmo em termos de mergulho, mesmo antes da corveta, não vale a ninguém. Logo, ok, criando ali um ponto... Mas
Porque do Funchal para lá realmente não há muito interesse. E também o acesso ali, eventualmente, na zona? Nem é pelo acesso. A verdade é que todos os centros de mergulho, está entre o Funchal e Machico, e os locais de mergulho também estão nessa zona. Até à Ponta de São Lourenço, é um facto. É raro ver alguém passar do Clube Naval. Mas lá, não compreende esta estratégia, digamos assim, do governo, que fala aqui, naturalmente, em potenciar esta área do mergulho turístico. Assim, a criação de mais pontos de mergulho, independentemente. Sim, a criação de mais pontos de mergulho, independentemente de onde sejam, claro que é benéfico, não é? Não é isso que está em questão. Qualquer um de nós queria ir em frente ao quintal, não é? Que isso é o sempre que se fala, como é óbvio, não é? Mas, independentemente disso, realmente não é de certeza a melhor localização. Obviamente que se vem mais, esperemos que venha, não é? Porque isto não se sabe, não é? Mas a partir de agora, a sua perspectiva não é de que eventualmente muita gente vai querer, de facto, explorar aquele barco ali? Sim, há pessoas que querem ir lá mergulhar. Se iremos lá muitas vezes, acredito que agora nos primeiros dias vamos lá. Um turista que chega à Madeira com o objetivo de mergulhar não vai querer ir ali? Provavelmente sim. Acredito que nos primeiros tempos, há a primeira vez ir lá por curiosidade, mas como é óbvio, não vai ter vida, mas isso independentemente de ser ali ou no outro lado qualquer, não vai ter vida logo. É normal. Vai demorar o seu tempo, como o Porto Santo, hoje em dia já é muito bom lá mergulhar, já está cheio de peixe, os primeiros dias que obviamente não tinha nada. Mas eu acho que a grande aposta do mergulho não passará muito pelos barcos ou pelos recifes artificiais, mas sim pelas outras características que a gente tem de água e de ambiente. Obviamente que é um ponto de atração e nós iremos lá, e é como disse, não sendo o melhor local, é mais um ponto, e é bom que se crie pontos de mergulho e nós iremos lá, não é isso que está em questão. Já agora, em relação aos outros, considera bem os sítios que estão... sítios, enfim, não sei exatamente os sítios, fala-se no Caniço e outro ao Machico, ao Ponta de São Lourenço, acho que sim, acho que são sítios, digamos, ideais e que, pelo menos em nível dos centros de mergulho, quando estávamos em reunião, era de consenso digamos, de todos. Eu não sei se o Paulo Oliveira nos pode indicar exatamente se já estão definidos os sítios exatos onde vão acontecer esses afundamentos. Não, porque os sítios exatos de todo, os sítios aproximados... Sim, mas será na zona do Caniço, é isso que se fala? São aqueles que foram divulgados pela senhora secretária. Obviamente que neste momento estamos a fazer a caracterização das áreas ao longo da costa, principalmente começando um trabalho de base que é falar com as pessoas. O trabalho seguinte é começar a olhar para as cartas do Instituto Hidrográfico e começar a perceber onde é que há condições para colocar o recife. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que está a ficar um pouco esquecido, que é as duas valências do Recife. O Pedro, e depois também gostava de dizer alguma coisa relativamente à localização e das pessoas não passarem para aquele lado da ilha para ir mergulhar, exatamente porque não havia nada e o que nós queremos é que haja. Portanto, exatamente promover essa atração. Há uma valência destes recifes que está a ser esquecida, que é exatamente a recuperação dos recursos piscícolas da área. Portanto, isto são projetos financiados pelo FEAMP, a 85%, e a principal, há 12 objetivos e 2 valências aqui que acabam por se equilibrar bastante, e um deles é exatamente a recuperação dos recursos piscícolas. E isso fez parte da estratégia da escolha daquele sítio, também esse aspecto, porque era um parque marinho recém-criado, onde nós queríamos recuperar os ecossistemas, onde nós queríamos, de facto, dar um passo em frente em termos da recuperação de todo o mar daquela área, e o Recife, para lá do mergulho, vem também contribuir para este... O que pode ser bom para a comunidade, eventualmente ali na zona, quem se dedica um bocadinho à pesca. Eu pergunto à Cláudia Ribeiro, relativamente a esses recursos que podem ser potenciados, que tipo de espécies é que poderão eventualmente surgir ali? A criação de recifes artificiais é atribuído mundialmente a potencial capacidade de não só atrair peixe, mas também promover a sua promoção, ou seja, atrai durante um período inicial
X espécies que se tornam depois residentes e que depois completam o seu ciclo de vida, reproduzindo-se e derramando para as áreas circundantes os seus, entre aspas, descendentes. No entanto, essas provas não são inequívocas a nível mundial. Existe, mesmo dentro da comunidade científica, existe um debate sobre se os recifes artificiais conseguem ter essa eficácia de produzir quer em termos de espécies, neste caso, se é para a pesca, são espécies Mas isso é de preciso, interesse. naturalmente, esperar algum tempo. Exatamente. Nós já temos aqui a experiência, aliás, estamos aqui a ver imagens também relativamente recentes, dos afundamentos recentes no Porto Santo. O Pedro talvez nos possa explicar estas imagens aqui. Não sei de qual dos navios será, se é do Madeirense, se é do outro... Este parece a corveta, da corveta. Pereira Dessa. Exatamente. Aqui vemos, penso que é um mero, não é? Já tem um mero... significa... Já tem meros residentes. E, portanto, aqui foi possível constatar essa evolução? Nos últimos 2 anos tem sido feito um acompanhamento da colonização da corveta da Cordeca, da General Pereira Dessa, no Porto Santo, e tem sido não só capaz de atrair algumas espécies de interesse comercial, como é o caso que estamos aqui a ver na peça, de vermos meros, já tem um badejo, já tem várias espécies, vários pargos, sargos. E nestas... Tem conseguido atrair e já se vê também a própria evolução em termos de estrutura demográfica dessas espécies. E nestes espécies mais pequenas, maiores. Portanto, há um potenciar, de facto, do aparecimento das espécies. E é possível pescar-se nestes recifes? Ou não? Neste caso, na Cordeca, no Porto Santo, a pesca está interdita de uma forma geral, com exceção, tem a pesca do isco vivo para os atoneiros, que podem pescar, se não estou em erro, e o Paulo poderá confirmar, em qualquer zona da Madeira, seja reserva ou não reserva. Portanto, no entanto... Mas e quem vai observar aqui não o pode Recife, pescar, dentro não do pode Recife, nem pescar. aqui na Madeira também Não. poderá fazer isso? Portanto, quer dizer, no futuro, não sei, aqui na Afonso Cerqueiro. Relativamente a este Recife, no Porto Santo. Afonso Cerqueiro. Porto Santo ou Afonso Cerqueiro? Porto Santo é como a Cláudia não, portanto, enfim, parece que houve em tempos relatos de que alguém eventualmente terá ido lá buscar, não? Pois, mas repare... Está interdito, mas... É proibido, mas, obviamente, que há sempre os infratores. Eu vou sempre buscar o exemplo do excesso de velocidade, por mais polícia de trânsito que exista, vai haver sempre as pessoas em excesso de velocidade. Mas é claramente proibido, portanto... excepto o isco vivo e o atum quando a embarcação está em perseguição de um cardume ou está, portanto, na zona. Portanto, estes peixes que vimos aqui estamos aqui, parece que são imagens do Madeirense. Sim, Madeirense. Aqui conseguimos ver muito peixe. Portanto, não é permitido fazer ali qualquer tipo de pesca nesta zona? Sim, no Madeirense também não, a não ser essa que eu já disse. Mas portanto, a indicação, ainda ontem fui falado nisso, nomeadamente a Secretária Regional falava nisso, que é a possibilidade de facto de o aumento dos tais recursos que depois se derramam, digamos assim, ali à volta. Exatamente esse o objetivo. O objetivo do Recife, para lá do mergulho, é exatamente a criação e a promoção da vida, como a Cláudia explicou. O trabalho que a Cláudia e os colegas fizeram no Porto Santo mostra que o Recife, o Pereira Dessa, neste momento, em termos de biomassa, já começa a estar parecido com os recifes naturais da envolvente, que eles também estão a monitorizar, portanto, para fazer tal comparação, desculpa estar-me a meter no teu... mas é isso, e sem essa informação não se consegue estar a afirmar o que quer que seja. Ou seja, é preciso haver a recolha de informação ao longo do tempo. Claro, mas aqui, vocês da experiência que têm no caso do Porto Santo, os dados são evidentes, ou não? Tem sido capaz de recriar uma diversidade em termos de sobretudo em termos de ictiofauna, estamos a falar de peixes, semelhante aos recifes naturais rochosos circundantes. Passados 2 anos. E o que se espera neste do Cabo Girão é exatamente beneficiar a atividade de pesca em torno
do recife artificial. Não em cima do recife artificial, mas a tal derrama, quando está muito próximo de costa. Exatamente, que pode ser aproveitada aí. E aí vai-se poder pescar, quer profissional, quer ludicamente. O João Sousa acredita que, de facto, isto vai potenciar o aparecimento de mais peixe, portanto, melhor para quem se dedica a esta atividade. Eu não estou a perceber muito o que vai aqui. As coisas são... A gente diz que vai derramar peixe para fora. Se não há peixe no Cabo Geirão, e mesmo o pouco que há, é permitido pescar, é permitido fazer tudo. Como é que vais criar peixe à Corvoeta? A Corvoeta veio carregada de peixe do continente para cá. É que continente a perceber isto. O Porto Santo é diferente daqui. As pessoas têm que saber lá em casa, e todo o mundo, os madeirenses, que o peixe que está no Porto Santo, no Madeirense e na outra Corvoeta, já existia lá. Não existia. É uma reserva que estamos ao lado. O peixe vem, ninguém pode pescar. As pessoas estão a dizer a verdade. É uma reserva. Aqui não é reserva. Ou vão criar uma reserva. Ali é um parque marinho, não é? Um parque marinho, mas tem que criar reserva. Se todo mundo pescar, não há peixe para a Corvoeta. Ninguém venha com histórias que eu conheço bem o peixe. Peixe não... Agora, se me dizer assim, que não é um recife que vai ser reservado, vai criar peixe para a Corvoeta, então vou para aí. Agora, vem-me dizer que o peixe vai derramar da Corvoeta para o lado. Como é que esse peixe vai derramar se não está nada dentro da Corvoeta? As pessoas têm que explicar bem às pessoas. Dizer, olha, sim, mas isso já foi falado reservado aqui, a perspectiva de que ao longo sim, mas do são tempo... coisas que me fazem confusão, porque eles têm razão do que falam. O Paulo e a Cláudia fala do Porto Santo. O Porto Santo tem razão no que falam, porque é uma reserva. O Ilha de Sena e atrás do Porto Abrigo, que é um recife de peixe ali. E vem tudo bater à Corvoeta. Claro que aquilo vai ficar cheio de peixe. Ele disse, não há peixe, como é que a Corvoeta vai ficar cheio de peixe? Portanto, não acredito. Mesmo nas outras que se vão colocar aqui no Caniço Caniço e... Não se pode tapar o sol com a peneira. As pessoas têm que ver que aquilo ali é uma zona que já está condenada à morte. Mas mesmo que façam um esforço ali, que criem reserva ali, aquilo leva anos para criar. E depois, quando vê levadias, vai matar o que está lá dentro. E as pessoas vão me dar uma razão mais tarde. Daqui a 2 anos vai-se ter aqui a discutir isto. Um ano em dia pouco, é 2 anos. Quando a Corvoeta eu não sei cheia de peixe. Qual é a perspectiva em termos de tempo para... Desculpe, o Bom Rei, que está na ponta do... Ponta do Sol. O Bom Rei, que está ali na ponta do Sol, que já é passando para trás. Quantos anos está o Bom Rei no fundo? Há quantos anos? Vão lá, não tem peixe nenhum. O Oriente que afundou nessa zona. Não tem peixe nenhum, exemplo. A Costa Sul é uma costa morta. As pessoas têm que ter-se na cabeça. Não há peixe. Há peixe, mas é muito... Está um clube de mergulho na Calheta. Cada vez viu a reportagem na televisão. Um homem está a querer a máquina a ver peixe nenhum, leva os mergulhadores, vê uns recuadores, uns bicudas. Mas é bicuda e shorteiro. Cuidado com a bicuda e shorteiro. Não é peixe de Recife. É peixe de passagem. Rotativo. As pessoas têm que ter. Chegar a um Recife ver 5.000 bogas, 200 shorteiros, 200 bicudas. Isso é tudo um ano. O turista não vem ver. Os turistas vêm. Não é para passar a mão no poelo, ver uns sargos, uns bodiões, uns salmonetes, umas castanhetas, e por aí adiante, etc. O cliente gosta de ver a Corvoeta, gosta de ver o que está lá no fumaço, gosta de ver peixe à sua frente. Por isso é que o Guarajéu é famoso. O Guarajéu é famoso por isso, tem os maiores, passa a mão na cabeça dos mares, o Madeirense tem que tirar fotos com o mergulhador. Na sua perspectiva, aquilo que vai, eventualmente, que se desenha para ali para o Caniço, que é o fundamento de um navio no Caniço... O Caniço já vou a favor do Caniço e do Funchal, do Canissal. Porque são lugares, fontes diferentes, fontes mais criadeiras. Isto aqui está sempre sendo massacrado pelas arieiras, que nem tem nada contra as arieiras, que fique bem claro aqui. São fontes que são sempre... Mas da sua perspectiva não existe recursos que, enfim, que... Mas isto pode ser um contributo para recuperar precisamente isso. Há aqui um espaço para criar uns peixes, que ali em frente a Feijão dos Padres, entre a Calheta e a Madalena, cá umas pedras grandes, Jardim do Mar e Paulo, Feijões, a partir daí a zero. É sério. E ali aquela Feijão, na entrada da famosa marina do Lago de Baixo. É que as pessoas pensam que o mar não vai pegar naquele, mas pegou nos blocos da marina do Lago de Baixo e deitou-nos, anda que meteu. As pessoas nem estão mal informadas neste. Cláudia Ribeiro, relativamente portanto, à perspectiva de quando é que poderá haver ali já, digamos assim, alguma abundância de peixe? Eu só queria adicionar algo que na intervenção anterior estava a dizer, em relação à atividade extrativa, e embora esteja proibida, na nossa perspectiva seria muito importante que também aquilo que ainda é permitido, que é a remoção do whisky vivo... Desculpa, ou criam uma reserva para ter garantias, ou senão não tem nada. Exatamente. Tem que ser dita. Não deveria haver uma regra de exceção, na minha perspectiva. Mas quantos... Portanto, no em fundo, relação ao whisky vivo.
Portanto, quando fala no isco vivo, enfim, a maior parte das pessoas pode não perceber o que é que está aqui. São pequenas espécies que vivem na coluna d'água, como o João referiu, as bogas, o guelro, sobretudo pequenos peixes que depois são apanhados e que são mantidos vivos nos atoneiros. Exatamente. E que depois servem de isco para a apanha do atum, para a captura do atum, exatamente. E acha que nem isso devia ser permitido ali? Não, porque se nós estamos... Isto porquê? Porque se nós estamos a estudar, a tentar avaliar a evolução suposta, natural, da colonização do Recife, ao haver uma intervenção humana que ali vai e que extrai uma biomassa significativa, porque inicialmente os recifes artificiais têm de facto esse efeito de atração, e é óbvio que um pescador sabe o recife está ali, vai atrair peixe, num único evento de pesca consegue capturar uma quantidade, uma biomassa significativa. Portanto, isto vem a adulterar o processo. Claro. Mas a perspectiva de quanto tempo é que poderemos ter já alguma indicação sobre a evolução? O ideal será cobrirmos os primeiros 5 anos de vida, ou fazer um acompanhamento, depois mais espaçado, obviamente, mas os 5 primeiros anos de vida do Recife do nosso ponto de vista, importante ser acompanhado. Quer do ponto de vista da colonização da superfície, ou seja, da estrutura do navio, quer sejam organismos invertebrados, quer sejam por algas, que depois... Essa é a base que depois vai potenciar a atração de peixes que se tornam residentes naquele sítio e que depois vão fazer todo o seu ciclo de vida ali, ou eventualmente poder fazer algumas migrações, por exemplo, para ir a locais de desova, quando são espécies... Mais junto à costa, por exemplo, mas que depois voltam ali. E é preciso um tempo para recolher essa informação, tal como o João também